Ogum, ele chegou da guerra cansado. Pô, ninguém vai vir aqui, ninguém vai me servir nada. Saudações, perfeitos. Sejam bem-vindos ao Almanac da Umbanda. Aqui quem está falando é o Rodrigo Ben. Está faltando Dona Mari, né? Você percebeu? Ela está no Rio Grande do Sul, tratando de questões de saúde da mãe dela, né? Mas pediu que eu continuasse aqui com vocês. Mas antes do nosso assunto, curta, compartilha, se inscreva no canal, aciona o sininho, tá? E vamos ao nosso assunto de hoje. O vídeo anterior foi sobre Exu e esse vídeo eu venho trazendo Ogum. Se você sabe, né, que é da Umbanda, Candomblé, Batuque, sabe que Ogum é um guerreiro. Ogum, e como ele se tornou um guerreiro? Ele era um homem, como nós, né, guerreando, era um grande guerreiro. E porque como ele veio a tornar-se orixá? Tá? Então essa aqui, ó. Você sabia que um dos maiores guerreiros da história africana se tornou um orixá depois de um erro terrível? Vamos saber, né, qual foi esse erro ou o que o Ogum vem trazendo para nós. Tá? Vamos ler aqui atentamente. Essa é a história de Ogum, o homem que lutou guerras, conquistou reinos e um dia percebeu que sua própria espada havia ido longe demais. Prepare-se, porque essa história é intensa. A origem de Ogum, né? A origem do guerreiro. Ogum é o mais velho dos mais combativos filhos de Oduduá. Um guerreiro temido, conquistador, o rei da cidade sagrada de Ilé-Ifé. Quando seu pai perdeu a visão, foi Ogum quem assumiu o comando do reino. E ele fez o que sabia fazer melhor, guerrear. Né? Conquistava reinos, conquistava mundos, conquistava... e cada reino que ele conquistava era mais um que se juntava, né? Ao grande reino. Esse Tã vem falando muito não só das guerras externas, né, mas muito da guerra interna. O que é que você está guerreando hoje? O que é que você está temendo hoje? O que você está precisando liberar hoje? Vamos seguir, mas com essa visão, tá? O conquistador. Ogum marchava contra os reinos vizinhos sem parar. Voltava com as riquezas, espólios, prisioneiros, mas tudo que conquistava entregava ao seu rei, né? Ao seu pai. Ele era mais que um guerreiro, era um homem de honra e dever. Ou seja, ele não conquistava para ele conquistava para o reino, né? Conquistava para todos. Claro que tem essa questão assim, ó, de trazer escravos, de mostrar a força através do outro. E isso é muito uma guerra interna que nós temos. O que você está guerreando hoje? O que você está precisando ainda olhar para tornar mais leve para você? Você já prestou atenção no que você pode deixar de guerrear para se tornar melhor para você? Pensa bem. O rei de Iré. Em uma de suas guerras, Ogum conquistou a cidade de Iré. Naquele tempo, Iré era formado por 7 aldeias, tá? Por isso passou a ser chamado de Ogum das 7 partes de Iré. Ele derrubou o antigo rei e assumiu o trono, né? Ele se tornou o grande rei ali daquele reino, tá? E essas conquistas, né, que são as conquistas que nós temos diariamente, do levantar, do fazer, né, contra a procrastinação, contra aquele desejo de ficar em casa, ficar sem fazer nada. É uma grande guerra, é uma grande conquista todos os dias. E essas conquistas são quando você consegue reconquistar você. Sentir-se leve, sentir-se feliz. Tá? Essas são as riquezas. E a tragédia do silêncio. Tá? Mas anos depois, ao retornar de uma longa guerra, Ogum chegou novamente a Iré. Naquele dia, porém, a cidade realizava uma cerimônia sagrada. Talvez ele não soubesse
ou não lembrasse, né, dessa cerimônia em que todos deveriam permanecer em silêncio absoluto. Ninguém podia falar, ninguém podia responder, ninguém podia se mover. E o que aconteceu? Ogum, ele chegou da guerra cansado. Pô, ninguém vai vir aqui, ninguém vai me servir nada, ninguém vai me perguntar nada, ninguém vai me questionar nada, ninguém vai me felicitar nada. Aí ele ficou, né, aborrecido, ele chegou cansado, com fome, com sede. Ele viu jarras de vinho de palmas, mas estavam vazias. E ninguém respondia suas perguntas. O silêncio da cidade permaneceu até ele, né? E permaneceu e ele sentiu aquilo ali como um desprezo. Ou seja, estava todo mundo ignorando ele. Não, era apenas uma cerimônia, o qual ele estava ou desconhecia ou esquecido. E Ogum era um homem de guerra, ele iria para cima, ele ia querer saber, mas por quê? Por que vocês estão me ignorando? Vocês estão me ignorando o grande rei, o grande guerreiro, sabe? E o que aconteceu? As pessoas não te respondem ou não fazem aquilo que tu deseja. Muitas vezes as pessoas que querem que o outro haja conforme eles estão pensando, mas o outro não sabe o que tu está pensando. O outro não sabe nem como tu estás pensando. Criam uma imagem na mente, elas criam uma imagem no coração para que o outro haja conforme ela quer. E tu não sabe como é que o outro age, como é que o outro quer. Então vem aquela ira, né? As pessoas, ninguém faz o que eu quero, ninguém me ama, ninguém me respeita. Mas você falou para aquela pessoa que você precisava que aí ela agisse daquele jeito, sabe? Então é o que aconteceu aqui com Ogum. A fúria, a paciência de Ogum era curta. Ele quebrou as jarras, ergueu as espadas, ergueu sua espada e, tomado de fúria, atacou. Atacou o reino que ele havia conquistado, sabe? E isso é sobre o quê? A nossa fúria interna de não conseguir aquilo que a gente estava decidido a conquistar. Mas se depende do outro, tu não vai conquistar. Se depender só de você, você vai acalmar-se e daí vai ver o quanto você consegue, tá? Daí somente depois a cerimônia terminou. Depois que ele liquidou a aldeia, sabe? A verdade veio à tona, né? Então apareceu o seu próprio filho, trazendo comida, caracóis com feijão e dendê, carne de cachorro e muito vinho de palma. E os habitantes começaram a cantar Ogum, o guerreiro violento, o homem dos músculos de aço. Ou seja, ele percebeu assim, ó, que eles estavam num culto o qual ele deveria estar ali junto, só que a ira cegou ele de uma forma que ele devastou aquela aldeia, que era dele, né? Então, muitas vezes a gente é pegado de raiva, de mágoa, eu quero que fulano se rasteje. Não. Olhe bem para você e perceba o quanto você pode ser diferente, pode ser melhor para você, tá? E o que aconteceu, né? O Ogum arrependeu-se. E daí, então, que Ogum perdeu o que havia feito, percebeu o que havia feito. Não era desprezo, era um ritual, era um silêncio sagrado, né? Daí ele percebeu que ele cometeu uma falta muito grande ali. E naquele momento, o maior guerreiro de todos se arrependeu. Essa foi a grandiosidade de Ogum, arrepender-se. Arrepender-se de algo que ele fez impensado. E é isso que a gente tem que saber na vida, tá? Saber recuar e arrepender-se de algo que talvez você tenha feito num momento de raiva, de ira. Perceba que você não estava agindo bem naquele momento. E arrepender-se não é um fracasso, tá? E daí, Ogum disse, já vivi o suficiente, agora é tempo de descansar. Ele abaixou sua espada e desapareceu sob a terra. Ele cavou um buraco à terra e enterrou-se.
Naquele dia o homem virou divindade, Ogum tornou-se um orixá. É um Itã complexo, muito simples, mais complexo, que essa é uma batalha humana, de tudo que a gente guerreia, de tudo aquilo que a gente conquista. Mas se você não tiver sabedoria para observar o que está acontecendo ao teu redor, há os problemas ali que houve com Ogum. Tá? O que você achou desse Itã? Ogum não representa apenas guerra, ele representa a força, o trabalho, o caminho, a coragem, mas com sabedoria. Porque às vezes até os maiores guerreiros precisam aprender o peso da própria espada. E é olhar para você todo o tempo. O que está acontecendo? Como eu posso ser melhor para mim? Para que eu possa ser melhor para os outros. Tá? Deixa nos comentários aí o que você achou desse vídeo, né? O que você trouxe dessa história de Ogum, né? Desse Itã. Aí ele, né, desceu à terra. Ele juntou-se à força da terra. Qual é a força que você tem? Que você tem que liberar com sabedoria. Até a próxima, mas antes não esqueça de acionar o sininho, curta, compartilha, se inscreva no canal. E toda terça, quinta e sábado nós estamos aqui no Almanaque da Umbanda. Até a próxima.